alquimia da mente, como a filosofia pode beneficiar a nossa saúde. Bom, sendo taoísta, né, eu sou meio suspeito para falar, porque a filosofia taoísta, ela não é só teórica, ela não é só abstrata. A filosofia taoísta, ela é toda fundamentada na construção de pilares para que a gente tenha uma vida harmônica, saudável, longeva. Então, o cultivo da saúde através das práticas dentro do pensamento taoísta já é parte do caminho. Ou seja, dentro do taoísmo, a filosofia ela já nos orienta para práticas de cultivo da saúde, para as práticas de Qigong, de meditação, para as práticas de um estilo de vida equilibrado entre atividade e repouso. Já dentro do taoísmo surgem as sementes e os pilares para todo o desenvolvimento da medicina chinesa, que são inúmeras artes compiladas ao longo dos milênios para beneficiar e restaurar a nossa saúde. Tá? Ou seja, dentro do taoísmo, pensar filosofia beneficiando a saúde é pleonasmo, literalmente. Né? Por quê? Porque a filosofia taoísta ela é toda voltada para o cultivo da saúde, da longevidade e do desenvolvimento espiritual. Isso já faz parte do próprio pensamento taoísta. Tá? A gente vive já aqui na nossa sociedade ocidental, a gente tem uma grande tendência, principalmente aqui em São Paulo, que é uma cidade bastante intelectualizada, a gente tem uma tendência grande de intelectualizar. A gente tem um movimento natural que puxa a gente para o lado mais da intelectualidade e, claro que tem exceções, isso não é regra geral, mas se a gente fizer estatisticamente, a gente está mais num movimento aqui no Ocidente de desenvolvimento intelectual mental do que necessariamente do desenvolvimento do corpo. E aí a gente fica ouvindo muitas pessoas falarem, é importante fazer a prática física, é importante fazer a atividade física, inúmeros programas para tentar fazer a gente equilibrar um pouco, né? Não ficar só no intelectual, trazer para o físico. Claro que já tem um monte de gente que já tem a sua atividade física e já equilibra, mas a nossa sociedade, ela privilegia bastante o intelectual, em detrimento do corporal, do físico. Tá? Então, usando a filosofia como uma ferramenta para tentar convencer a nossa própria mente, né, dos caminhos da harmonia, né, e pensando na filosofia ela própria, e entendendo filosofia como um exercício de refletir sobre o que a gente pensa, sobre os nossos princípios, sobre os pilares os fundamentos das nossas ações. Como é que a filosofia, ela própria, só o exercício de reflexão, poderia beneficiar a nossa saúde? Tá? Então, esse é o desafio colocado para essa nossa fala. Tá? Então, vamos lá, vamos tentar. E para isso, para poder falar um pouquinho desse tema, me apoiando em algum ensinamento do taoísmo, eu fui buscar um dos 64 hexagramas do I Ching, que quem estuda I Ching já sabe quem é, já ficou com fome, porque esse camarada aqui, o nome dele é Caldeirão. E por que esse camarada aqui chama Caldeirão? Uma pela própria formação dele, você vê os pezinhos aqui, né? A abertura, a alça, a tampa, e aqui tem uma panelona, tá, com um cozido sendo preparado aqui dentro. Tá? Vocês não viram nada disso, tá? Acho que vocês não devem ter tomado chá porque está muito quente hoje, mas antes de falar de Xing é sempre importante tomar um chazinho que tem lá na entrada, tá? Para o pensamento ficar mais fluido. Tá? Mas, o I Ching, o livro das mutações, o I Ching, ele é uma das obras fundamentais dentro do taoísmo, porque nele está sintetizado um conhecimento milenar dos mestres taoístas, que foi acumulado ao longo desse tempo todo. Tá? E que basicamente resume a visão dos mestres taoístas de tudo que existe. Né? Tudo que a gente observa no mundo, na vida, no externo e no interno, pode ser representado pelos símbolos do I Ching. E os símbolos do I Ching são formados aqui por dois tipos de linhas.
Tá? Aqui a gente tem um símbolo de 6 linhas. Mas todos os símbolos do I Ching, que são trigramas e hexagramas, já vou falar um pouquinho melhor, eles são compostos somente por 2 tipos de linhas. Linhas inteiras, que a gente chama de Yang, e linhas quebradas, que a gente chama de Yin. Essas linhas, Yang e Yin, elas representam justamente essas 2 forças fundamentais que existem no universo. A força do Yang e a força do Yin, que se combinam para formar tudo que existe. Então, nos símbolos do I Ching, a partir de 2 tipos de linha, se geram 64 símbolos diferentes. Tá? Na natureza, com esses 2 tipos de energia, Yin e Yang, se compõe tudo que existe. Todas as coisas, todos os seres, todo tipo de circunstância. Yang significa literalmente claro, Yin significa literalmente escuro. Tá? Yang é claro, mas também é quente, também é forte. O Yin é escuro, mas também é frio e é suave. O Yang é o alto, o Yin é o baixo. Né? O Yang avança, o Yin recua. O Yang é movimento, o Yin é repouso. Tá? Qualquer coisa que eu observe, eu consigo identificar dualidades fundamentais e aplicar essa interpretação de Yin e Yang. Tá? Quando a gente contempla a natureza, e o taoísmo é uma tradição toda fundamentada na observação da natureza, a gente vê que, além das coisas serem compostas por essa dualidade fundamental, tudo que a gente observa na natureza se transforma. Algumas coisas muito rapidamente, outras muito lentamente. Algumas coisas mudam tão rápido que a gente nem vê. Outras coisas mudam tão lentamente que a gente também nem percebe. Mas tudo muda. E essa é a essência do I Ching, que é o livro das mutações. O I Ching estuda as transformações que existem no universo. Tudo que a gente observa é formado por Yin e Yang. E todos os movimentos de transformação que existem e que a gente contempla também são formados, são basicamente o quê? Movimentos do Yin e do Yang. Então eu posso avançar, que é um movimento Yang. Posso recuar, que é um movimento Yin. Eu posso expandir, que é um movimento Yang. Eu posso contrair, que é um movimento Yin. Eu posso exteriorizar, que é um movimento Yang. Eu posso interiorizar, que é um movimento Yin. Tudo bem? Já entenderam Yin e Yang? Ótimo. A gente segue a vida inteira estudando Yin e Yang para ver se entende um pouquinho. Né? Porque Yin e Yang se complementam também, eles se juntam. E a princípio a gente entende que é fácil. Ó, Yang é claro, Yin é escuro, acabou. Mas a hora que você mistura um com o outro, muitas coisas podem acontecer. Na verdade, todas as coisas podem acontecer. Tá? Por exemplo, eu gosto muito de usar um Yin Yang que a gente usa o tempo inteiro, que é a nossa respiração, que a gente precisa para sustentar a nossa vida. Então, quando eu inspiro, eu estou trazendo o ar para dentro. Esse é um movimento Yin ou Yang? Para dentro. Yin. Tá? Quando eu expiro, o ar vai para fora, e isso é Yang. Tudo bem? Só que dá uma olhada no meu corpo. Quando eu inspiro, o que acontece com ele? E quando eu expiro, ou seja, quando eu inspiro, ele infla. Isso é Yin ou Yang? Yang. Quando eu expiro, ele diminui. Isso é Yin. Ou seja, a minha inspiração, por um ponto de vista, é Yin, porque eu trago para dentro. Por outro ponto de vista, é Yang, porque expande meu corpo. Quando eu expiro, esse é o movimento Yang, porque o ar está saindo. Mas meu corpo diminui, então por esse outro ponto de vista, ele é Yin. Tudo bem? Já perceberam que a gente pode complicar bastante essa história de Yin e Yang. Tudo bem? Quando a gente estuda os 64 hexagramas, a gente vê combinações de Yin e Yang em 6 níveis. Cada um desses existem 64 símbolos como esse, os hexagramas. E cada hexagrama é composto pela sobreposição de 2 trigramas. Um que fica embaixo, outro que fica em cima. A gente tem 8 trigramas fundamentais. Céu, terra, fogo, água, lago, montanha, trovão e vento. São os 8 trigramas do I Ching. Esses 8 se combinam entre si e formam 64 hexagramas. Caldeirão é um deles. Tá? E num hexagrama eu tenho, então, energias em Yang combinadas e que eu posso contemplar em 6 níveis.
esse símbolo eu posso aplicar para contemplar qualquer assunto, qualquer circunstância que eu observe. Até aqui, tudo bem? Muito bom. Esse camarada aqui, ele se chama caldeirão, né? Porque tem um elemento muito interessante, tem dois elementos muito interessantes que o compõem. Embaixo eu tenho um trigrama, que é o trigrama do vento. E em cima eu tenho outro trigrama, que é o trigrama do fogo. Wagner, o que tem a ver isso com a alquimia? Calma que eu chego lá. Tá? Estou dando uma voltinha para a gente chegar lá na alquimia. Tá, então eu tenho o trigrama vento e o trigrama fogo. Né? O que acontece quando eu tenho fogo e aplico um pouquinho de vento suave nele? O fogo, ele aumenta. Tá? Mas o trigrama vento, ele também está relacionado com uma outra coisa no simbolismo. Cada trigrama tem um monte de simbolismos. E um outro simbolismo desse trigrama é o da árvore. Ele representa a árvore. Né? E especificamente, ele representa a raiz da árvore. Ou seja, o mesmo trigrama representa vento, representa uma árvore, representa a raiz da árvore. E quando a gente trabalha com símbolos, a gente deixa a mente livre para poder trabalhar com todos esses símbolos. E eu vou pedir para vocês começarem a libertar a mente de vocês, porque a gente vai começar a voar um pouquinho. Pegar carona no vento. Tudo bem? Legal. Por falar nisso também, o trigrama vento está relacionado com o galo. Isso é coincidência, viu, Harry? Não tinha pensado nisso, não. Mas esse vento aqui também é o galo. E a gente está falando de um galo de fogo aqui também. Tá? Coincidência, coincidência. Mas vamos lá. Vamos deixar o galo de fora e vamos trabalhar com a ideia do vento e da madeira. Tá? O trigrama vento, ele tem uma série de atributos. O nome dele é suavidade, porque o vento ele é suave. Né? E o vento também ele é invisível. Tá? Então, contemplem o vento. Vocês viram o vento? Não viram o vento, né? Porque o vento ele é invisível. Mas, se cada um de vocês fizer isso daqui, ó, a gente consegue sentir o vento. Então, o vento está relacionado com essa suavidade. Ele é discreto porque ele é invisível. Mas, eu posso senti-lo. Eu posso senti-lo suavemente. Tá? Eu posso não ver o vento, mas olha só. Vocês viram o vento? Muito bem, já estão espertos. Não viram o vento, mas vocês viram o quê? Vocês viram um sinal do vento. Algo que é mais visível e palpável, né, interagiu com o vento e sinalizou que passou um vento por ali. Tudo bem? Então a gente lida com essas coisas no sutil também. Tá? Mas o vento tem essa característica de ser invisível e de ser suave. Agora, o vento tem uma coisa bastante interessante também, que é o seguinte. Imagina que você tem um monte de papéis na sua mesa. Né? E aí você abre a janela, bate um vento. O que o vento faz com aquele monte de papéis? Ele espalha, ele dispersa. Então, o vento ele tem um simbolismo também de dispersão. E essa dispersão ela não é nem boa nem ruim, ela só é dispersão. Se você estiver querendo juntar os papéis, bate o vento e dispersa, isso não é muito legal porque atrapalha o seu trabalho. Tá? Mas, se você entra aqui na sala e a sala está muito fechada, o ar está muito denso, muito carregado, você abre as janelas e bate um vento, dá aquele alívio. Tá? Então tem certas circunstâncias que a dispersão ajuda e outras certas circunstâncias que a dispersão atrapalha. Ela não é nem boa nem ruim, depende da circunstância. Certo? Vento expressa dispersão. Põe na prateleira e guarda esse aí que a gente vai usar tudo isso. Tá bom? Só que esse trigrama vento aqui, ele tem uma outra característica muito interessante. Ele está relacionado com organização, ordenação, pensamento. Já não entendi mais nada. Esse cara está viajando demais, tomou chá demais, né? E entrou no ano do galo de fogo. Né? Não, eu não bebi, tá? Eu só estou estudando I Ching. Tá? O vento, falei para vocês que o vento está relacionado também com a árvore. Tá? Então vou desenhar uma árvore, como eu sempre faço quando eu desenho a árvore, eu peço aos psicólogos de plantão que não analisem minha árvore, porque ela está sendo feita só de uma maneira didática, eu tenho que pôr as raízes aqui. Tá?
Num trigrama, quando a gente analisa um trigrama, tá, a gente tem 3 linhas, né? Uma linha em cima, uma no meio e outra embaixo. A linha de cima representa um grande poder da natureza que fica em cima. Adivinhem quem é? A linha de cima representa o céu. A linha de baixo representa outro poder da natureza imenso que fica aqui embaixo, que é a terra. E entre o céu e a terra, um terceiro poder que fica entre eles, que é o homem, a humanidade. Tudo bem? Forma o conceito de 3 poderes, que está presente, que está expresso aqui num trigrama. Tá? Então, dá uma olhada só no trigrama do vento. Né? Aqui embaixo na Terra, na posição da Terra, tem uma linha Yin. Né? A linha Yin, ela aparece ou ela está escondida? Está escondida. Vai para cima ou vai para baixo? Vai para baixo. Tá? Na posição da Terra, compara com a imagem de uma árvore. As raízes ficam escondidas dentro da terra. Tá? E ficam mais paradas, não ficam imóveis, mas elas ficam mais paradas do que a parte de cima da planta. Então, essa parte da árvore, ela tem uma característica mais Yin. Certo? Já a copa da árvore, olha lá na posição do céu, você tem uma linha Yang. Né? Yang é movimento. Tá? Então, aqui em cima da árvore, tá? Quando passa o vento, o que ele faz com a copa da árvore? Movimenta. Tá? Então, a gente tem aqui em cima uma característica mais próxima disso daqui, mais Yang. Certo? E, unindo o alto da árvore e a parte baixa da árvore, eu tenho o quê? Eu tenho o tronco da árvore. Aí você fala, ih, Wagner, agora você dançou. Né? Por quê? Porque o tronco da árvore, ele fica parado. Né? Mais ou menos não é bem assim. Porque o tronco da árvore, dentro dele, o que acontece? Circula a seiva da terra para o céu, do céu para a terra. Tá? Ou seja, apesar de eu olhar o tronco e vê-lo parado, o interior dele é extremamente dinâmico, onde eu tenho um fluxo de fluidos e energia em que a energia do céu e da terra é trocada, é combinada e é distribuída. A árvore é um símbolo de vida, porque ela pega a energia da terra e leva para o alto, pega a energia do céu e leva para baixo, combina as duas coisas e forma a própria vida. E a partir dela, inúmeros outros seres são nutridos também. Tudo bem? Então, aqui eu tendo essa característica dinâmica de ligação entre o alto e o baixo, entre o céu e a terra, feita pelo tronco, eu também tenho uma característica bem Yang aqui no meio. E aí, olha que interessante, a minha árvore fica bem parecida com o nosso trigrama vento. Além disso, percebe que aqui na posição da terra, que é mais Yin, tem uma linha Yin. Na posição do céu, que é mais Yang, tem uma linha Yang. E unindo o céu e a terra, eu tenho um fluxo organizado que distribui e conecta esses dois ambientes, esses dois nutrientes, do céu e da terra, formando a vida. Percebe que aqui tem uma ordenação, tem uma ordem que é bem harmônica com os elementos naturais? Certo? Então, por isso o trigrama vento também está relacionado com ordenação, organização. Tá? E um dos principais atributos que a gente se utiliza, né, na nossa vida, nós seres humanos, é o pensamento. E através do pensamento, a gente pode fazer exatamente esse tipo de coisa. Organizar as coisas, colocar cada coisa no seu lugar e fazer conexões dinâmicas entre as diferentes coisas que estão em lugares diferentes. Estou falando muito rápido? Conseguindo acompanhar? Ótimo. Tá? Tudo bem aqui com o vento? Então, olha só, a gente já vinculou o vento com árvore, raiz, pensamento, ordenação, organização e dispersão. Tá bom, né? Vocês percebem que cada trigrama pode ter um monte de características e eu trouxe algumas que são aqui do vento. Certo? Muito bom. O trigrama vento aqui, ele está encontrando outro trigrama que é o trigrama do fogo. Tá? E o fogo, ele fala do quê? Ele fala de brilho, ele fala de calor, ele fala de iluminação, de clareza. O trigrama fogo, ele fala da consciência, da iluminação da consciência.
certo? Trigrama fogo também fala da beleza, fala da polidez, né? Fala da cultura. Tá? E aí, quando a gente coloca... E o fogo também pode ser o sol, né? Podem ser estrelas. Tá? Fala de fama, de brilho e de visibilidade. Tá? Agora, esses dois caras, o vento e o fogo, quando se encontram nessa disposição, eles criam um movimento bastante interessante. Por quê? Eu tenho uma madeira aqui embaixo e um fogo aqui em cima. O que parece? Parece que eu tenho uma madeira queimando. O que acontece quando a madeira queima? A madeira se transforma. A madeira que é mais densa e pesada, quando ela queima, ela libera energia, luz, substâncias, aromas que vão para o alto, fumaça, tá? E parte dela vira cinza que volta para a terra. Então, o que acontece quando a madeira queima? Ela se transforma. Tá? Algo que era mais material, através do fogo, se transforma e vira uma coisa bem etérea. Acontece bastante quando a gente usa o incenso. Né? Quando você pega o incenso, você tem a varetinha do incenso, você chega perto, você sente o cheiro. Mas lá de longe não sente. Quando a gente acende a varetinha de incenso, o aroma do incenso se espalha por todo o ambiente. Tudo bem? Ou seja, ela expande, né, a sua característica, o seu aroma. Certo? E parte dele, a cinza, cai dentro do incensário. Tudo bem? Então, essa transformação que a madeira passa virando fogo, representa um movimento de transcendência. Né? Quando a gente oferece os incensos no altar, o incenso está simbolizando exatamente esse movimento de transcendência, que é o que a gente faz. A gente tenta aplicar o fogo da consciência para transformar as nossas características e adquirirmos uma qualidade superior, mais expansiva, mais expandida, mais iluminada, mais abrangente. Tudo bem? Muito bom. Tá? Então, mais uma coisa. Eu tenho uma transformação de uma madeira, que é o elemento desse trigrama vento, para um outro elemento que é o fogo. Então, eu tenho uma transformação da madeira em fogo. Tá? Isso, cada um dos 8 trigramas está relacionado com um de 5 elementos. Trigrama vento está relacionado com o elemento madeira, trigrama fogo é com o fogo mesmo. Nessa relação de 5 elementos, que é uma relação que a gente estuda diretamente dentro do conhecimento do I Ching e do taoísmo, são 5 elementos que se nutrem e se controlam mutuamente. Na relação da madeira com o fogo, a gente tem a madeira nutrindo o fogo. Ou seja, caldeirão é um hexagrama que tem uma energia de nutrição. Tá? A madeira nutrindo o fogo gerando vento, ou seja, tem uma nutrição que é boa para todos os lados. Certo? E quando a gente tem a madeira, o fogo, né, se a gente pegar alguma comida e colocar ali no fogo, o que vai acontecer? A gente também pode transformar essa comida. Tá? Esse hexagrama também foi relacionado com o caldeirão pela própria conformação dele, o caldeirão chinês. Pezinho embaixo, o bojo do caldeirão, tá? E dentro do caldeirão o que vai acontecer com o seu cozido. Tá? O caldeirão também pode ter alças. Tá? Tem a abertura, tem as alças e tem a tampa do caldeirão. Tá? E dentro do caldeirão, esse tipo de transformação acontecendo. Da mesma forma que a madeira se transforma através do fogo, o cozido que a gente faz aqui dentro, tá? Que recebe a ação do fogo, transforma aquilo que tem dentro do caldeirão. O simbolismo desse hexagrama caldeirão é o de transformação, então. Mas não é qualquer tipo de transformação, é a transformação para o refinamento. Quando eu cozinho alguma coisa, eu transformo uma coisa dura em algo mais macio. Eu transformo uma coisa que tem um sabor ruim em algo que é bastante saboroso. Eu transformo alguma coisa que é tóxica em algo que é nutritivo. Eu estive agora com a minha família lá em Belém, no fim do ano, e a gente comeu maniçoba, né, que é um prato que eles fazem com folha da mandioca brava, que é altamente tóxico. Tá? Eles deixam aquilo lá cozinhando por 7 dias para dispersar as toxinas e você poder comer. Né?
Então, e depois que está pronto é uma delícia. Mas antes é tóxico. Né? Ou seja, Caldeirão fala desse tipo de transformação, onde você refina alguma coisa. Dentro do taoísmo, o caldeirão é o próprio símbolo da alquimia taoísta, onde a gente, através de práticas combinadas de Qigong, meditação, inúmeras práticas, a gente cultiva os nossos 3 tesouros internos, o Jing, o Qi e o Sen. Jing que são as essências, os fluidos essenciais, o Qi que é a energia e o Sen que é a nossa energia espiritual. Tá? Esses 3 elementos, esses 3 tesouros, dentro do caminho da alquimia, eles são transformados, eles são transmutados para elevar a nossa qualidade espiritual. Tá? Ou seja, o caldeirão já é por si um próprio símbolo da alquimia taoísta. Mas aqui a gente não está falando da alquimia taoísta, a gente está falando da alquimia da mente. Então, só pensando na mente, tá? Com os elementos que a gente trouxe aqui, a gente pode observar, sim, que a nossa mente, que tem muitos pensamentos, nossa mente que pensa muito, ela pode ser submetida a processos de transformação onde ela pode ser refinada, onde os seus pensamentos podem, através de um processo de iluminação, de clareza, esses pensamentos podem se transformar num estado mais iluminado. Podem transformar a nossa mente para um estado mais refinado, superior e iluminado. Tá? Tudo bem? Legal, mas como é que faz isso? E aqui a gente não está falando agora das práticas, a gente está falando só da filosofia. Tá? Pensando na filosofia como o exercício de pensar e refletir. Mas não o pensamento puramente desordenado, um pensamento que ordena coisas, que organiza coisas. Tá? A filosofia, como esse exercício de reflexão e de pensamento que organiza as coisas, pode nos ajudar nesse processo de refinamento da nossa própria mente. Tá? Dá uma olhada no que acontece aqui. Se eu trabalhar com os pensamentos, com a característica da dispersão. Tá? Os pensamentos, eles têm uma natureza bem vento, bem dispersiva. Se a gente ficar meio relaxado aqui, os pensamentos vêm, vão, estou pensando uma coisa e ela encadeia com outra e ela vai embora e depois surge outra coisa, ou surge uma coisa daqui, outra dali, que mistura, depois desmistura, combina com outra. O pensamento, se a gente deixa ele livre, ele pode ficar que nem o vento. Vai e vem, nem sei de onde veio, nem sei para onde vai, ele fica completamente disperso. Na hora que ele fica disperso, ele fica todo espalhado. Na hora que ele fica todo espalhado, é a mesma coisa que você pegou todo o seu trabalho e organizou, botou as páginas em ordem, bateu o vento e ele espalhou. Né? Então, quando está espalhado, você vai ter muito mais dificuldade para entender tudo que você estava fazendo, do que se você deixa tudo bem organizado. Tudo bem? Ou seja, os nossos pensamentos, quando eles estão dispersos, né, eles podem pegar uma série de coisas preciosas, conhecimentos, informações preciosas que a gente tem, e deixar espalhado. E na hora que deixa espalhado, a gente não necessariamente conseguir enxergar as conexões, não necessariamente conseguir usufruir dessas conexões para se beneficiar dessas informações. Certo? Legal. Poxa, mas então, o que eu faço aqui para evitar que o meu pensamento fique tão disperso e que eu não deixe as minhas ideias espalhadas e perca a chance de estabelecer conexões muito saudáveis e nutritivas para a minha vida? O que eu faço? Eu preciso trabalhar exatamente com as características do próprio vento. Né? Quais características? As características de madeira, as características de raiz, as características de ordenação. Tá? Como assim? Assim, o ideograma pensar em chinês, vou desenhar aqui, depois eu volto. O ideograma pensar em chinês é algo parecido com isso daqui, ó. Tá? O que é isso? O ideograma chinês, ele não é escrito foneticamente que nem as nossas palavras. Ele desenha as ideias.
Você tem uma ideia, você desenha a própria ideia. Então, essa parte de cima aqui é o campo de cultivo. Significa campo de cultivo. E esses pontinhos aqui embaixo é coração. Então, olha que coisa interessante. Na visão do chinês, pensar é campo de cultivo do coração. Pensar é o que eu cultivo no meu coração. Aquilo que eu penso, os meus pensamentos, né, formam aquilo que eu cultivo no meu coração. Tá bom, Wagner, para que você trouxe o ideograma? Porque eu estou falando de madeira, estou falando de planta. Se eu estou falando de madeira e planta, eu estou falando de cultivo. Tudo bem? Ou seja, os pensamentos estão aí. A mente pensa mesmo. Tá? Então, se ela pensa, melhor do que a gente deixar ela pensando de forma dispersa e aleatória, é ajudá-la a pensar coisas que cultivem no nosso coração elementos que possam ser transmutados ou que possam nos ajudar nessa transmutação para o refinamento da nossa mente. Tudo bem? Cultivo é trabalho árduo. Né? A gente tem vida urbana, cultiva pouco. Mas quem cultiva tem um estilo de vida bastante duro, tem que acordar cedo, né? Capinar na roça, cuidar das plantas, espantar as pragas e ter muita paciência para esperar a coisa crescer até dar fruto. Tá? Então os nossos pensamentos eles podem ser cultivados, né, dentro do nosso coração. Tá? A gente precisa nutrir bons pensamentos no nosso coração para poder ter uma boa colheita. Senão, se eu deixo disperso, cresce qualquer coisa no meu coração, a partir desses pensamentos. Certo? Se eu tenho um campo fértil, se eu tenho um campo fértil de cultivo, o que eu jogar lá vai nascer. Então, meu coração sendo um campo de cultivo, os pensamentos que eu jogar lá dentro tendem a crescer. E quando cresce, não cresce só para cima, que é a parte visível, cresce para baixo também. Forma raiz. Os pensamentos que são cultivados no nosso coração, eles se enraizam no nosso coração. Quando a planta é novinha, é brotinha ainda, você puxa ela, arrancou. Arrancar com raiz e tudo. Mas se você deixar muito tempo, aquelas raízes vão se aprofundando. E chega uma hora que para você tirar, você puxa, ela não sai. Você corta, a raiz ainda fica. Dá uma chuva, pode brotar tudo de novo. Certo? Ou seja, se eu tenho um campo de cultivo precioso, fértil, tá? Eu posso escolher o que eu vou plantar, o que eu vou semear, o que eu vou cultivar nesse campo. Se o meu coração é um campo fértil, vale muito a pena a gente escolher os nossos pensamentos. Né? Escolher bem os nossos pensamentos, escolher bem as sementes daquilo que a gente vai plantar no nosso coração. Né? E cultivar isso. Né? Na medida em que eu vou cultivando o campo de cultivo, podem aparecer ervas daninhas. Né? E podem vir outras pragas querendo comer as sementes. Tá? Nessa hora eu preciso afastar um pouquinho a erva daninha ou entrar num acordo com a erva daninha e os caras que querem comer a plantação na agrofloresta, né? Para que tenha para todo mundo. Tá? Mas eu não posso deixar que aquele elemento danifique a plantação principal. Tudo bem? Ou seja, eu tenho que fazer a limpeza do meu campo também. Certo? O meu coração, com frequência, eu tenho que cuidar, limpando dele, para que não cresçam ervas que possam comprometer aquilo que eu estou querendo cultivar para o refinamento da minha mente. Certo? Muito bom. Na hora em que a gente também pensa no que eu vou plantar no meu coração, tá? A gente está falando de coisas mais profundas que estão relacionadas com os nossos pensamentos. Então a gente está falando de princípios. Os nossos pensamentos, eles vêm e vão, podem vir ir e vir de uma maneira dispersa. Mas eles vão ser mais dispersos quanto menos referências eu tiver. Para eu sair do vento que fica passeando por aí, para a árvore que está enraizada, eu preciso assentar aqui na terra. Tá? Para eu assentar aqui na terra, eu preciso criar essas raízes firmes. Tá? E as raízes da árvore, apesar da gente não ver, são as coisas que sustentam a estrutura da árvore e o crescimento da árvore para a parte visível. Certo?
os nossos princípios internos, aquilo que eu acredito, os valores que eu me predisponho a seguir, são as raízes de tudo aquilo que a gente vai vir a pensar. Eles são a parte que a gente não fica olhando toda hora, mas que são os fundamentos, as raízes para todas as manifestações de pensamentos, de ideias, de emoções e até mesmo de ações, que a gente vai ter toda essa parte externa mais visível. Mas está tudo enraizado nos nossos princípios. Os nossos princípios são as sementes que a gente cultiva no nosso coração. Ou seja, é fundamental que a gente escolha bem os nossos princípios. Tá? E tem muita coisa que cresce no nosso coração que não foi nem a gente conscientemente que plantou. Isso em algum momento da nossa vida foi plantado. Seja pela família, seja pela escola, seja pela sociedade, seja pelas experiências de vida que eu tive. Às vezes a gente configura alguns princípios que ficam plantados no nosso coração, enraizam e crescem, e a gente passa a acreditar que algumas dessas coisas são verdades e norteia toda a nossa forma de ver o mundo, entender o mundo, interagir com o mundo a partir desses princípios. Alguns deles a gente conscientemente plantou, outros deles foram plantados. E a gente às vezes nem tem consciência de como isso funciona. Certo? Ou seja, aí a gente começa a entrar na própria reflexão filosófica. Quando a gente faz um exercício de reflexão filosófica, a gente observa os nossos pensamentos, observa a nossa forma de pensar e vai descascando, voltando até chegar nos princípios originais que orientam aquela forma de pensar, que dirigem aquela forma de pensar. Tá? Para eu começar a falar dessas coisas para vocês, eu comecei falando de Yin e Yang. Né? Para vocês, a partir de entender, da compreensão de Yin e Yang, entenderem um pouquinho do símbolo para poder entender um pouquinho das correlações que eu estou fazendo agora. Ou seja, todo o raciocínio que a gente está tendo agora, eu precisei ter um elemento inicial para poder ajudar a gente a conseguir se entender. Ou seja, eu lá atrás trabalhei o princípio para a gente desenrolar esse raciocínio agora. Tá? E por que isso passa a ser importante, né? Dentro do caminho da reflexão filosófica? Por quê? Eu tenho princípios que, a partir desses princípios, eu tenho uma contemplação da vida, do mundo, dos seres e das circunstâncias. Quando esses princípios estão enraizados, a gente contempla o mundo a partir daqueles princípios como se aquilo fosse uma verdade de verdade mesmo. Né? Como se aquilo fosse assim desde o início dos tempos. Né? Quando a gente não questiona o princípio da nossa observação, tá? A gente olha e fala, não, isso é assim mesmo. Agora, o que acontece se eu me deparar com outra pessoa que tem princípios diferentes? Né? Uma pessoa tem um princípio A, enxerga o mundo através do A. A outra pessoa tem um princípio B, enxerga o mundo através do B. Né? O que acontece quando a gente se encontra é que o A fala uma coisa e o B fala outra coisa. E a gente não se entende. E por mais que a gente tente entrar em acordo aqui, vai ficar complicado. Porque essa pessoa se norteia por um sentido e essa outra se norteia por outro sentido, por outro princípio. Né? Imagina, no começo, daí vamos pegar a história. Né? No começo dessa minha carreira aqui, né, eu dava aula de Tai Chi numa academia de natação. Né? Que foi muito gostoso, o pessoal era muito legal, o dono da academia era um chinês, né? Era lá na Zona Norte. E foi muito bom, o tempo que eu estive lá foi muito bom. Tá? Mas desde o início, né, eu consegui identificar que tanto o dono da academia quanto eu, a gente tinha objetivos semelhantes. Nós dois queríamos que a turma tivesse bastante aluno. Né? Era um interesse comum. Então a gente falava, estamos alinhados naquele interesse. Mas, logo depois do início da nossa relação, eu percebi algo um pouquinho abaixo desses objetivos. Os objetivos eram comuns, mas o princípio que tinha abaixo não era tão comum. Por quê? Eu queria ter bastante aluno para poder transmitir ensinamentos que para mim eram preciosos, estavam me ajudando a transformar a minha vida para melhor. E eu queria compartilhar isso com outras pessoas, e esse era o meu princípio. E o princípio do dono da academia era, ele queria ter muito aluno,
para ganhar mais e ter mais lucro. Então, os objetivos aqui na frente eram semelhantes, mas o princípio aqui atrás, eles não eram. E eu sabia que em um determinado momento, né, apesar desses objetivos da frente serem semelhantes, quando a situação apertasse e a gente tivesse que fazer escolhas, eu ia fazer escolha pelo meu princípio e ele ia fazer escolha pelo princípio dele. E aí, aquilo que era similar ia separar. Deu para entender a ideia, a diferença do objetivo para o princípio que eu estou querendo dizer? Tá? Então, cada um de nós tem um monte de princípios que norteiam e orientam toda a nossa forma de nos relacionarmos com o mundo. E isso começa com a própria interpretação do mundo. Quando eu olho para o mundo, quando eu olho para a circunstância, eu interpreto essa circunstância a partir dos princípios que eu tenho dentro. E eu formo uma noção de qual é essa realidade em que eu estou inserido a partir desses princípios. Pensando, ao invés de pensar agora para fora, eu vou pensar para dentro. Se os meus princípios interferem na maneira como eu leio, interpreto a realidade ao meu redor, olha como isso é importante, conhecer os princípios. Por quê? Dependendo do princípio que eu tenho lá plantado no meu coração, eu posso viver uma circunstância em que tem um monte de gente desesperada, um monte de gente aflita, e que, pelos princípios que eu tenho, eu estou inserido na mesma circunstância e eu consigo estar tranquilo. Tem um exemplo que foi formidável de uma catástrofe horrível que aconteceu. Lembra quando teve aquele tsunami lá no Japão? Não, uma catástrofe tremenda. E teve gente que ficou presa numa estação de metrô. Né? E um monte de gente aflita e gritando. E teve um jornalista que foi muito feliz que ele conseguiu flagrar um camarada que estava sentado no corredor do metrô meditando. Né? Aquele caos ao redor, e um tsunami não é um caos qualquer, é um senhor caos, tá? E um monte de gente aflita, chorando, em desespero, não sabendo o que estava acontecendo e tal, e o cara sentou para meditar. E ele estava tranquilo. Não que não estivesse sofrendo, mas ele estava tranquilo, ele estava centrado. Né? Ou seja, a circunstância era a mesma para ele e para todas as pessoas ao redor. Mas a maneira como ele e as outras pessoas estavam vivendo aquela circunstância eram completamente diferentes. Tem um tipo, e já vamos pegar as circunstâncias difíceis, né? Que todo mundo lida, todos nós temos que lidar com a morte. Todos nós vamos morrer, todos nós vamos lidar com a morte em momentos na nossa vida. Dependendo dos princípios que eu tenho, eu posso ter uma dificuldade tremenda para lidar com a morte, para lidar com a perda. E essa dificuldade se traduzir, resultar num sofrimento tremendo quando eu tenho que me deparar com a morte. Sendo que eu posso ter uma pessoa que é vizinha dela, está do lado dela, que tem princípios um pouco diferentes e que consegue viver a mesma morte de outra maneira, internamente, orientada apenas por princípios diferentes. A circunstância é a mesma, mas a maneira como ela lê, a maneira como a gente lê, interpreta e se relaciona com a circunstância muda substancialmente, dependendo de como eu leio aquela circunstância, como eu interpreto aquela circunstância. Dependendo de como eu leio, eu posso me induzir a um estado emocional de muita dor, de muito sofrimento, de muita indignação. Né? Ou eu posso me direcionar para um estado de contemplação, um estado de serenidade, de tranquilidade, que me permite lidar com aquela circunstância que já é difícil, mas de uma maneira mais centrada, equilibrada, e que eu resolvo o que tem que resolver sem sair da minha casinha emocional. Tá? Tem gente que pode viver, não vamos pegar só o lado difícil, vamos pegar o outro lado. Né? Uma pessoa ganha uma fortuna lá na Mega Sena, né? Fica louca, desvairada, acha que aquele dinheiro nunca vai acabar, fica eufórica e torra aquele dinheiro em um ano e no ano seguinte já está mais endividada do que antes. Né?
E uma outra pessoa que ganha uma fortuna similar, ou às vezes até um pouco menor, não fica tão eufórico, fica equilibrado, não sai da casinha e lida de uma maneira muito tranquila com aquele recurso, beneficia um monte de gente de uma maneira discreta, beneficia a própria vida e segue a vida dela e um monte de descendentes muito beneficiado com aquele recurso, com aquela bênção que recebeu. Né? O mesmo tipo de circunstância guiado por uma mente desordenada ou por uma mente mais centrada e equilibrada pode levar a gente para um desenrolar do destino completamente diferente. Certo? Onde é que entra a filosofia? A filosofia entra exatamente nesse exercício de refletir sobre o que eu penso, como é que eu penso e de onde vem isso. Né? Qual é a origem dessa forma de pensar? Qual é a origem dessa forma de entender, de interpretar o mundo? Por que eu penso desse jeito? Por que eu leio a realidade desse jeito? E se não é desse jeito que eu quero ler, porque está me fazendo sofrer muito, dá para mudar? Como é que muda? Né? Acessar esses princípios mais profundos, mais internos, não é tarefa fácil. Né? O Yang, ele é externo e é superficial. O Yin, ele é interno e também é profundo. Princípios são coisas que se enraizam mais profundamente no nosso psiquismo. Muitos deles a gente nem sabe que estão lá enraizados. A gente precisa de anos de terapia para identificar um princípio enraizado lá, que eu nem sabia que existia. Tá? Para entrar no território do profundo, eu preciso do movimento do Yin. O movimento do Yang é rápido, o movimento do Yin é lento, demora, leva tempo. Só que, uma vez que eu consigo acessar esses princípios mais profundos, tá? Se eu conseguir transformá-los, quando eu mudo os princípios, gradualmente o que acontece é que ele vai mudando também a nossa forma de ler o mundo, de interpretar o mundo, de me relacionar com o mundo e de interagir com o mundo. Ou seja, leva um tempo para eu acessar, leva outro tempo para eu transformar os meus princípios. Mas conseguindo fazer isso, e mais ainda, se eu conseguir fazer isso com clareza, iluminando a minha consciência, eu posso transformar assim gradualmente os meus pensamentos. Transformando os pensamentos, eu mudo o cultivo do meu coração, eu mudo o cultivo daquele campo no meu coração, que muda também a maneira que eu me relaciono emocionalmente com as circunstâncias. Eu vou mudando o pensamento e vou mudando a emoção, e aí eu vou mudando também a maneira como eu vou me relacionar com outra pessoa. Se eu me relacionar com outra pessoa, ela fala de um jeito torto comigo e eu tomo aquilo como ofensa, isso vai gerar um sofrimento em mim e vai gerar uma crise na relação que eu vou começar a brigar com ela. Tá? Se eu conseguir entender o princípio daquela fala, não enxergando nessa fala a ofensa, mas enxergando a mensagem que está por trás, o princípio que está ali atrás, onde haveria uma briga, pode haver um entendimento e uma aproximação. Tudo bem? E isso vai colaborando para eu estabelecer relações também mais harmônicas com aqueles que estão ao meu redor. Tá? E, mudando a minha interpretação daquilo que está ao meu redor, eu não mudo a minha interpretação só do outro, eu mudo a minha interpretação também das circunstâncias que eu vivo. Às vezes a gente fica muito indignado, porque, nossa, que calor tremendo, não aguento esse calor, podia refrescar. Aí refresca e esfria, ai que frio, nossa, que frio, não dá para fazer nada. Né? Ai, está tão seco, podia chover, chove, ai como chove nessa cidade, né? Inunda tudo, podia parar de chover, para de chover, vem a seca, ah, não tem água. Né? Eu posso me relacionar com a circunstância sempre reclamando. Né? Se eu quiser que a circunstância esteja do jeito que eu quero, o dia que a circunstância não está, e a chance disso acontecer é grande, eu vou ficar bravo, indignado, triste, qualquer coisa, menos equilibrado. Né? Mestre taoísta, ele tem outro princípio, outra chavinha. Ele fala assim, olha, a naturalidade é natural. A naturalidade muda de acordo com o seu próprio movimento. Ao invés de controlar a naturalidade, se eu acompanhar essa naturalidade, eu surfo nas ondas do natural, ao invés de ficar lutando contra a maré. Se eu remar contra a maré, eu faço uma força danada e não saio do lugar.
Se eu remar a favor da maré, eu pego a onda, surfo, faço menos esforço, vou muito mais longe, tenho muito mais resultado e me divirto para caramba no processo. Muito mais econômico, né? Muito mais eficiente e muito mais divertido. A grande sacada e o grande princípio dos mestres taoístas é ler a naturalidade para tentar harmonizar os meus movimentos com os movimentos da naturalidade, surfando as ondas do destino, surfando as ondas do natural, me tornando uno com o próprio Tao, que é o caminho. Certo? Fazer esse trabalho interno de tentar conhecer os princípios que norteiam todo o meu psiquismo não é um trabalho fácil. Tá? É um trabalho que leva tempo, mas é um trabalho que, nos colocando em contato com esses princípios internos, nos permite separar, opa, esse daqui não fui eu que plantei e está me atrapalhando bastante. Acho que vou tirá-lo do meu campo de cultivo. Né? E vou trocar esse por um outro princípio, que pode ser muito mais interessante, como, por exemplo, de seguir a naturalidade. Mas aí vocês já estão virando taoístas, já é outra história. Tá? Eu posso plantar outros princípios que eu identifico conscientemente como mais harmônicos. Ao longo da nossa vida, na nossa infância e tudo mais, um monte de princípios foram plantados sem que a gente pudesse filtrá-los conscientemente. E foi natural, e foi bom, e ajudou para a gente até um determinado momento. Mas alguns princípios do passado, hoje em dia, não funcionam mais. E é importante que eu identifique esses princípios para atualizá-los, tirando aqueles que já passaram, já deu prazo de validade, e atualizando por princípios que me permitam me harmonizar com esse novo momento do ciclo. Hoje, eu sou muito mais consciente de quando eu tinha 13 anos, 12 anos. Tá? Hoje eu tenho mais clareza, eu tenho mais consciência. Ou seja, se eu falar, mas isso eu aprendi quando eu tinha 13 anos. Tá bom, mas hoje você tem 40. Você tendo 40, você tem mais condições para transformar isso. Se o princípio antigo já não serve mais, troca. A gente pode questionar os próprios princípios e transformar os próprios princípios. Tudo bem? E a partir do encontrar esses princípios, do selecionar aqueles que você quer cultivar e afastar aqueles que você não quer cultivar, trabalhar cultivando para aquilo crescer, 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 crescer e poder florescer. O fogo também representa a flor, a beleza da flor. Ele pode florescer de uma outra forma. Esses princípios crescendo e se desenvolvendo no seu próprio tempo, eles trazem os resultados, iluminando a nossa consciência, tornando a vida mais bela, mais harmônica, tornando o nosso destino muito mais fluido. Tudo bem? E, mesmo nesse meio de caminho, esse breve exercício, breve não, esse constante exercício de investigar os nossos princípios, atualizá-los e garantir que o nosso campo de cultivo do coração trabalhe por um refinamento da minha mente, para um estado mais iluminado, mais claro, de maior discernimento da minha mente, né? Pode sim contribuir muito para a harmonia nas minhas relações externas e para a harmonia da minha vida psíquica interna. Harmonizando a minha vida psíquica internamente, eu tendo a sofrer menos, circunstâncias que me faziam ficar pé da vida, hoje em dia já fico tranquilo diante delas. Né? Condições que me fariam sofrer uma profunda tristeza, eu vivo a tristeza sem perder o meu centro. Condições que me deixariam eufórico, eu acho legal, mas não entro na euforia do excesso. Né? Eu consigo viver todas as emoções e manter o meu equilíbrio, isso tende a me manter num estado interno de muito mais harmonia. Menos sofrimento, maior serenidade, maior equilíbrio. Tá? Fazendo isso, quando as nossas emoções estão mais harmônicas, os nossos órgãos internos, a energia dos nossos órgãos internos também fica mais equilibrada. A gente não gera tantas tensões do que quando a gente está nos excessos, quando a gente está nas intensidades. E mantendo as emoções harmônicas, mantendo as emoções em equilíbrio, mantendo a energia dos órgãos internos em equilíbrio, o que isso contribui bastante é
para o cultivo da nossa própria saúde, para a manutenção da nossa própria saúde. Ou seja, quando eu uso o exercício da reflexão filosófica para mudar a forma como eu penso, a maneira como eu leio a realidade, a maneira como eu leio as pessoas e as atitudes das pessoas para comigo, quando através dessa mudança eu consigo fazer uma leitura mais harmônica, menos agressiva, menos ostensiva, tá? O estado emocional que eu vou cultivar interiormente é um estado de maior equilíbrio, de maior serenidade, de maior tranquilidade. Eu tendo a me sentir menos ameaçado, eu tendo a me sentir menos intranquilo, menos provocado, menos ofendido. E aí você vai sobrando espaço para a gente experimentar o quê? Tranquilidade, serenidade, satisfação, plenitude e felicidade. E a partir desses estados internos mais harmônicos, harmonizar o equilíbrio das nossas emoções, consequentemente harmonizar a energia dos nossos órgãos internos, favorecendo a nossa saúde. E aí, nessa hora, a filosofia ajudou sim a sua saúde. Mas eu nem fiz prática de Qigong. A gente sugere, a gente incentiva que faça, né, para potencializar isso ainda mais. Não ficar só no trabalho do cultivo da mente. Levar isso também para o corpo. Tá? Mas, só pelo exercício de refletir, só pela capacidade de transformar a forma de pensar, a gente já pode se beneficiar e muito da minha leitura do mundo, da minha interação com o mundo a partir de princípios que permitam esse refinamento da nossa mente, da nossa consciência.